Vamos lá, pessoal, fazer a correção do exercício sobre aleitamento materno, ao qual esperávamos o recebimento ontem. A questão 1, eu cobro para que você me mostre a alternativa que fala do aleitamento materno misto. Infelizmente, ainda é muito presente no Brasil. Vocês sabem que a gente prega pelo aleitamento materno exclusivo. Até o 6º mês, somente leite materno. Ele tem tudo que a criança precisa até essa etapa. Vimos na puericultura ganho de 20 a 30 gramas dia. E do 6º mês ao 2º ano de vida, um aleitamento materno complementado, onde só o leite materno ele não tem boas condições de realizar uma nutrição completa ali na criança, de garantir um bom crescimento e desenvolvimento infantil. Então veja, eu tenho um aleitamento materno complementado, alguma coisa sólida foi colocada adicionalmente ao leite materno. Eu tenho o aleitamento materno predominante, alguma coisa líquida foi colocada junto ao aleitamento materno. E o aleitamento materno misto, quando além do leite materno, a criança ela toma algum outro tipo de leite não humano, como leite de vaca, leite de lata. Veja bem, o leite de vaca ele tem uma proteína de difícil digestão para a espécie humana, que é a caseína. O leite materno ele é tão completo que o sistema digestivo do bebê ainda está em formação. E a proteína dele, a lactoalbumina, é de fácil digestão no que diz respeito ao trabalho da pepsina, lá no estômago, e também da tripase pancreática lá no intestino delgado. Então, gabarito letra D. A questão 2 ela fala sobre a evolução do leite produzido pela mulher. A gente tem colostro, leite de transição e leite maduro. O colostro é o primeiro leite. A partir do 4º mês já é possível aparecer um pouquinho. O colostro ele é um leite rico em proteína quando comparado à gordura. Ele tem uma espécie de laxante que facilita a expulsão do mecônio, que é a primeira fezes do bebê. Vocês já ajudaram na saúde da criança, tem que ser expulso em até 24 horas, num risco de broncoaspiração. Também é rico em vitamina A e anticorpo. Então, o leite da primeira semana, colostro. Segunda semana, leite de transição, até chegarmos ao 14º, 15º dia, o leite maduro. Quando eu colocar termo, é aquela gestação ideal de 37 a 40 semanas. O bebê vindo ao mundo nesse período, antes prematuro, depois pós-data. Gabarito, letra A na questão 2. Questão 3, para marcarmos VOF. O leite materno é completo e oferecido até 6 meses. Em paralelo, pode ofertar outro alimento? Não, já debatemos que até 6 meses o aleitamento é exclusivo. Crianças que mamam têm menos risco de sofrer doenças respiratórias, infecções urinárias ou diarreicas. Pode levar a internações e até a morte, sim. Já discutimos diarreia, desidratação, consequências severas na criança. A prolactina é um hormônio responsável pela produção do leite materno. E a ocitocina auxilia na sucção do mesmo pelo bebê. Então veja, sistema endócrino. Prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite. E a ocitocina facilita a sucção do leite pelo bebê. Um complementa a função do outro. A prolactina é produzida lá na nossa gloriosa adenohipófise. E a ocitocina é produzida pelo hipotálamo e armazenada e distribuída pela neurohipófise. A ocitocina tem outras funções, como, por exemplo, facilitar a contração uterina para a expulsão do bebê pelo parto vaginal, também contenção de hemorragias no pós-parto. O gabarito aí, no caso, seria o primeiro item V, o segundo item... Não, o primeiro item é F, claro, não é? O segundo item V, o terceiro item V e o quarto item, não é? Vamos lá, o bebê amamentado corretamente no futuro terá menos chance de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares? V. Então o gabarito seria F, V, V e V. Letra B. Questão de número 4, sobre os tipos de mamilos. Tem muita mulher que diz que não tem como dar de mamar para o bebê por conta de não ter bico o peito. Todo peito tem bico, agora alguns estão exteriorizados e outros não. Com estimulação, mesmo o bico para dentro, como é chamado, ele consegue, não é, ser exteriorizado.
O bebê pega na parte preta do seio, que é a areola, ele vai conseguir, não é, ter uma boa sucção. Claro, depende também de toda a prática que a mulher tem ali para dar de mamar ao bebê. Então, eu quero a incorreta errada. O mamilo protuso se apresenta saliente e bem delimitado? Sim. É o melhor mamilo para aleitamento. Uma boa diferenciação entre mamilo e areola. O mamilo semiprotuso se apresenta pouco saliente sem delimitação precisa entre mamilo e areola? Verdade. Corretíssimo. Ele é tipo como se fosse plano. O mamilo pseudo-invertido possui as mesmas características do invertido. No entanto, quando se realiza estimulação ou exercícios, ele exterioriza-se. Vou deixar uma interrogação e vamos a D. O mamilo invertido é considerado normal, apresentando-se de forma saliente e delimitada? Não, não é. Mamilo invertido ele não é assim. Forma saliente e delimitada é o mamilo protuso. O item A ele já anula o item D, não é? Então o item C está correto. O pseudo invertido ele está invertido quando, né, se estimula, ele se exterioriza. Já o invertido, nem quando é estimulado, ele se exterioriza. Gabarito aí na letra D. 5. Aleitamento materno não é recomendado quando a mãe apresenta AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem doença que a mãe consegue dar de mamar sem maiores problemas porque a carga viral é baixa. Agora outras, por a carga viral ser alta, fica mais complicado o aleitamento. Então uma mãe soropositiva ela tem que buscar outros meios de dar de mamar ali para o seu filho. Fuja do aleitamento cruzado. Mãe de leite não é mais uma técnica recomendada, porque a gente não tem garantia que aquela outra mãe que está dando de mamar, ela tenha um leite seguro ali para ofertar para o seu bebê. Então tem doença que pode, tem doença que não pode, gosta muito de cair em concurso. É bom a gente estudar para trabalhar e também para fazer prova com relação a isso. Então gabarito letra C. SIDA, doença retroviral, também tem muito essa característica de ser vírus de DNA ou RNA. 6. Banco de leite humano. Da mesma forma que se doa sangue, se doa leite. Item 1. Leite deve ser acondicionado em recipiente de vidro com tampa de plástico? Sim. Tubo de maionese nesse café é muito útil. Se tiver, guarde e doe. Tubo de vidro, né, com boca larga, tampa de plástico rosqueável. Então deve ser acondicionado em recipiente de vidro com tampas de plástico? Verdade. Quando congelado, o leite cru coletado deve ser estocado no congelador, no freezer, com prazo de validade de até 60 dias. Opa, 60 dias não é tempo demais não? Falso. 15 dias. A pasteurização visa oferecer um leite livre de contaminantes? Sim, não é? É como se fosse uma espécie de esterilização ali do leite. Então, gabarito aí V, F, V, letra A. 7. Orientações. Para dar de mamar tem todo um ritual, um ambiente calmo, tranquilo, silencioso. A mãe, não é, com a roupa frouxa, o bebê com pouca roupa. A mãe sentada ou deitada. O queixo do bebê encostando na mama. O nariz livre para o bebê poder respirar. Os lábios, né, superiores e inferiores, abocanhando bem, não é, a região de areola. E o bebê, não é, com toda essa técnica, ele vai conseguir, não é, sugar direitinho o leite. Lembre-se que quando o bebê não pega direito, aparecem fissuras no seio, e essas fissuras portam de entrada para um micro-organismo chamado estafilococo aureus, causar, não é, a mastite. Então a orientação é continuar tentando. O começo realmente é difícil, mas depois ela pega jeito. Então, dentre as inúmeras vantagens, eu chamo muita atenção a formação do vínculo mesmo entre mãe e filho quando ocorre o processo de aleitamento. Então, a gente não pode deixar a mãe desistir disso. Então, ambiente calmo, tranquilo, explicar para ela que às vezes é complicado mesmo esse processo, queixo do bebê encostando, nariz livre e, não é, lábio superior e inferior abocanhando bem a areola. Repito, abocanhar bem a areola, suga leite e o mamilo, na pior das hipóteses, que seria invertido, se exterioriza. Valeu!